Fala pessoal, tudo bem? Olha só, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Giro Educacional. Esse episódio, cara, tá muito top. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o Enem substituindo o SAEB para alunos do terceiro ano do ensino médio. Só que pelo decreto instituído pelo presidente Lula, a gente vai perceber que vai muito além de uma substituição. A visita do presidente Lula às instalações do ITA, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, muita coisa boa por vir nesse segundo episódio, você não pode perder, porque para o seu concurso público também isso vai fazer a diferença. Vou soltar a vinheta, em seguida eu volto. Não sai daí, hein? Como prometido, olha só aqui. Nós temos o decreto, tá? Número 12.915, de 30 de março de 2026, e você não pode nem dizer que eu não alertei, né? Porque em todas as minhas turmas presenciais e também nos cursos online que eu ministrei aula, inclusive do Efetiva Docentes, eu já tinha cantado a pedra. O Enem vai substituir o SAEB. Eu ainda tinha dito mais. Há uma grande possibilidade de sair o decreto quanto antes, já que o ministro Camilo Santana, né, ele vai estar se licenciando do cargo, ou seja, deve sair do Ministério da Educação, como já previsto, né, para poder organizar campanhas aí por todo o Brasil em prol do presidente Lula e também de alguns governadores da linha petista. Então preste bem atenção como que vai funcionar isso, tá? Olha só, o artigo 7º, o Enem integra o SAEB, tem por objetivo aferir o domínio de competências e habilidades esperadas ao final da educação básica, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular e com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E aí vem, dentro do artigo 7º, né, o seguinte, o artigo 7º-A, né? Os resultados do Enem poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. 1. Avaliação da qualidade do ensino médio no âmbito da educação básica. Elias, o que que isso quer dizer, né, especificamente, né, no âmbito da educação básica? Lembra que o SAEB, né, ele tinha, e desde 2017, ele avalia o terceiro ano do ensino médio. Lá em 2017, com a ANRESC, né, que era uma avaliação de rendimento, também conhecida como novo SAEB. Depois, em 2019, o SAEB passa a tomar um rumo só. Ele deixa de ser aquele guarda-chuva, onde tinham três avaliações, ANA, ANEB e ANRESC, e passa a ser apenas SAEB. Daí o que que acontece, né? Hoje, como que vai funcionar? A garganta tá falhando, né? Mas eu precisava gravar isso aqui para vocês, tá? Para vocês não perderem o giro educacional desse domingo. O que que a gente precisa se ater agora? E de acordo com esse inciso primeiro, né, você vai ter o Enem substituindo o SAEB para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa mudança é talvez a mais profunda dentro da gestão escolar, porque o Enem deixa de ser apenas uma ferramenta de interesse individual do aluno e passa a ser um termômetro, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, oficial de qualidade da escola pública e também privada, cara. Ah, Elias, quer dizer que agora o Enem ele vai avaliar via SAEB, né? Substituindo o SAEB. A escola pública e privada também? Sim. Antigamente, a escola pública, pela ANEB, já era avaliada juntamente com a escola privada, só que era uma avaliação amostral. Com o Enem, não. Com o Enem, todo mundo da escola que fizer a prova vai gerar um resultado para essa escola. Então, independente se é pública ou privada. Olha só a importância disso, né? As notas dos alunos no Enem vão balizar, gente, a avaliação do sistema de ensino como um todo, né? Se o desempenho for ruim, o sistema acende um alerta para a escola, para a Secretaria de Educação e para os governos também, beleza? Então isso daí é de suma importância para nós. Já no inciso 2, o Enem passa a ser a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência. Elis, o que que isso quer dizer? Preste bem atenção.
Até 2016, o Enem funcionava como certificação para aquelas pessoas que tinham mais de 18 anos e queriam concluir o ensino médio. E aí, o Enem passou a certificar. Agora, e aí 2017 isso acaba, né? Agora o Enem ele volta, né, a certificar a educação de jovens e adultos, ou seja, é uma ferramenta a mais. Você tem o Enseja e agora você tem o Enem. Então são duas formas do aluno conseguir a sua diplomação de ensino médio, tá bom? É, o que que vai acontecer aqui? Elias, o Enseja vai acabar? Não. Ele vai utilizar o Enem como uma certificação a mais. Critérios: pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento na prova do Enem e 500 pontos, tá? Na redação. Então, se o aluno atingir isso, ele vai ser certificado. Elias, e o que que seria a declaração parcial de proficiência? Se o aluno atingir essa pontuação, por exemplo, em matemática, nos anos subsequentes ou no Enseja, provavelmente, eu estou falando isso porque deve vir aí uma portaria do MEC, né, do INEP, com relação a isso. Então, provavelmente, ele já fica dispensado dessa área do conhecimento, né? Ele vai passar a pensar somente nas demais áreas. Então, logo, eu vou ter essa quebra dentro das disciplinas ou áreas do conhecimento, porque a gente está falando especificamente de Enem. É, acesso ao ensino, à educação superior. Elias, o que que seria, né, esse acesso à educação superior? O que é que vai significar na prática isso? A manutenção do SISU. Quer dizer que o aluno ele vai continuar tendo uma nota, aspas, porque é um nível de proficiência dentro do Enem, da prova do Enem, e ele vai poder acessar a educação pública via SISU, inclusive em universidades que não sejam da região dele, né? Ele pode, por exemplo, ser de Fortaleza e querer fazer vestibular para o UFRJ, por exemplo. Então, isso aqui apenas mantém o SISU, tá bom? Inciso 4. Acesso aos programas governamentais que financiam, de financiamento, né? Ou de apoio ao estudante da educação superior. De financiamento é o FIES. Então, o aluno que faz o Enem, ele pode ser financiado, a faculdade dele pode ser financiada, né? Via FIES. Então, o governo federal ele passa a ser o fiador juntamente com mais uma pessoa, provavelmente o responsável dele, né? E o banco vai lá e faz esse pagamento, né, das mensalidades para ele, é uma espécie de financiamento da universidade, e ele vai pagar após se formar, tá bom? Então, o Enem, ele vai também servir para o financiamento estudantil, que é o chamado FIES. Ou o apoio, né? O que que seria o apoio ali? Seria o ProUni. E aí é quando não há um financiamento, mas o governo paga a universidade para esse aluno mediante a nota do Enem. Então, mantém esses projetos aí dentro do governo, tá? No inciso 5, nós temos desenvolvimento de estudos, diagnósticos e indicadores sobre a educação brasileira. Elias, o que que seria esse inciso 5, prioritariamente ou principalmente? Os dados gerados pelo Enem, respostas, notas, questionário socioeconômico, formam um banco de dados gigantesco para o MEC, né? O INEP, ele passa a ter esses dados juntamente com o MEC e conseguem gerar diagnósticos e indicadores até mesmo para políticas ligadas à educação, tá bom? Lembrando, lembrando que esses indicadores eles são de suma importância, inclusive para destinar verbas, né, a municípios e estados, tá bom? O Fundeb entra dentro desse contexto, por exemplo. Beleza? E aqui também vale ressaltar que, além do INEP e do MEC, né, pesquisadores de universidades utilizam também esses dados para tentar criar projetos, né, para a educação no Brasil. E o inciso sexto, produção de indicadores educacionais relacionados ao ensino médio e ao monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, PNE, que nós já falamos anteriormente no nosso, nós temos inclusive um vídeo que fala sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi reestruturado, né?
inclusive com uma bateria de 10 questões já inéditas sobre esse tema, tá bom? O que é que significa isso na prática, Elias? Esse ponto, gente, amarra a lei com o nosso assunto lá do episódio 1, né? O Enem será a principal ferramenta de dados para fiscalizar se o Brasil está cumprindo o novo PNE. Lembra que o PNE vai de 2026 a 2036? Nós criamos um material estruturado para isso, né? Inclusive, eu vou deixar o link, tá? Aqui na descrição desse vídeo. Também vai aparecer como um cardzinho ao final desse episódio, para você poder entender o que, que é o PNE, tá? Que foi, inclusive, agora em 2026, estruturado para 10 anos posteriores até 2036. Os resultados eles vão alimentar os indicadores que substituem ou complementam o IDEB para o ensino médio. Se o PNE estipula metas de melhorias de aprendizagem, né, o resultado do Enem vai dizer ao Tribunal de Contas e à sociedade se as metas estão de fato sendo alcançadas pelos estados e municípios. Isso é interessante porque o último PNE, as metas praticamente nenhuma foram concretizadas, né? Ou pelo menos de forma efetiva, porque não tinha meio de fiscalização. Então, para o ensino médio, nós vamos ter o Enem como fiscalizador aí, entre aspas, beleza? Então, cara, essa semana começou na segunda-feira, dia 30 de março, com a assinatura do decreto presidencial do presidente Lulinha de Açúcar, né, tentando criar esse modo também que fiscaliza a educação via Enem, que é uma boa, até mesmo para a gente ter um balizador aí justo, né? Tanto para instituições públicas como privadas também, tá bom? Então, muita coisa ainda vai vir via portaria, né, do MEC, e a gente vai estar atento para trazer essas portarias para vocês. Então, esse é o nosso primeiro tópico de hoje, tá? Lembrando que isso nós já tínhamos falado anteriormente, gente, nas nossas aulas aqui no Efetiva Docentes, por exemplo, quando a gente falou de Enem na parte de indicadores educacionais lá para o concurso da SEDUC. Então, não é novidade para nós e quem é nosso aluno já sabe, né, como é que funciona. Se você não é nosso aluno, mas quer fazer o concurso da Seduc Ceará, eu vou deixar o link aqui para você poder acessar o nosso curso. Cara, não tem curso mais completo e mais atual no estado do Ceará do que o nosso, tá bom? Então, fica essa super dica para você. Ah, eu nem falei, né? Mas se você não curtiu ainda, se você não compartilhou e se você não comentou, considera esses 3 tópicos importantes, tá bom? Por quê? Porque isso aí mostra para o YouTube a nossa relevância para professores que desejam ser concursados ainda em 2026. Agora vamos aí para o nosso segundo tópico de hoje do Giro Educacional. Agora olha só, instalações do ITA Ceará são inauguradas em Fortaleza. Alunos devem chegar em 2027. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e Camilo Santana, que se despede do MEC para atuar nas eleições. Lembra que eu disse isso no primeiro tópico de hoje, né? A importância desse decreto do dia 30 de março ocorrer antes da saída do ministro Camilo Santana. Então, olha só. Nesta quarta-feira, 1º de abril, mas não era mentira, o Lula realmente estava, né, aqui em Fortaleza, e aí todo mundo querendo, né, fazer parte dessa ocasião, ó, o governo federal entregou o prédio das engenharias e o bloco de alojamento estudantil do novo campus do ITA, no Ceará, localizado na base aérea. Essa é a primeira unidade do ITA fora de São José dos Campos e abrigará cursos inéditos de engenharia de energia e engenharia de sistemas. Aí, ó, a cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do PT, e marcou a despedida do ministro da Educação. O Camilo, ele vai agora se dedicar às campanhas de Lula e também de Eumano, né? Ao meio de uma crise dentro do PT, ou pelo menos aspas, uma crise, onde nós tivemos, como é que eu posso dizer, personalidades da sigla se desvinculando, por exemplo, como a deputada Luiziane Lins, né, que se desvinculou do partido e passou a fazer parte agora de um outro partido político, que na verdade foi até não era uma surpresa, porque ela já vinha desgostosa
com essa questão, mas em meio a essa crise também a fala do presidente com relação ao que o Camilo iria se candidatar, concorrer a não sei o quê. E aí muitas pessoas perguntaram, muitos repórteres, o que significava isso, e o presidente meio que desconversou, né, dentro desse contexto. Mas é uma informação importante, porque havia a possibilidade do Camilo Santana vir a substituir, né, dentro da chapa do PT, atual governador Eumano de Freitas. Mas aparentemente isso não vai acontecer, né, pelo menos aparentemente. Vamos aqui, vamos aqui. Na ocasião, Lula e a comitiva de autoridades visitaram um bloco das engenharias e o alojamento dos estudantes. Eles percorreram as instalações antes de subirem ao palco, e da sacada do prédio das engenharias, o presidente acenou para o público presente, composto em boa parte por estudantes, tanto da rede pública como da particular. Aqui, gente, vale uma ressalva, né? Eu sou professor, por exemplo, aqui no estado do Ceará, eu sou concursado, né, do estado do Ceará, e acompanho os alunos do Prepara ITA, né, que é um projeto maravilhoso do governo do estado. Porém, não pude estar nesse evento, infelizmente, queria muito estar, por conta de uma conjuntivite e também de uma forte gripe, né, como vocês conseguem perceber aí pela minha voz. Então, eu queria muito estar nesse evento para poder gravar conteúdo para vocês. Infelizmente, não foi possível. Mas por que eu vou me deter aqui? Porque, na minha opinião, o ITA ainda é um curso extremamente elitista. Perceba que o ITA, ele é uma prova extremamente tradicional ainda, né, que visa realmente o conhecimento, o que entra dentro das teorias pedagógicas que a gente tem estudado lá no Efetiva Docentes. Isso é muito importante de ressaltar. O ITA, não, apesar de ser um vestibular a nível nacional, não tem um processo de cotas. Eita, presidente Lula, preste atenção. Talvez as cotas fossem necessárias também para esse modelo de prova, né? Mesmo que você aumentasse o número de vagas dentro da instituição. Comenta aqui se você acha que para o ITA seria interessante também a questão das cotas, pelo menos para escolas, não só pelo menos, né? Cotas raciais, escolas públicas, enfim, né? Seria interessante. Então, olha só, nós temos um curso elitista, onde praticamente 100% dos alunos que entram são alunos de escola privada, né? Então o pessoal fala, o Ceará tem o maior índice de aprovação no ITA, todos de escola privada, tá bom? Então isso é muito importante de falar. Inclusive, uma curiosidade, tivemos aí muitas vaias ao presidente, e olha só, parece ironia do destino, mas quem vaiou foi a classe média, a quem se destina as vagas do ITA. Agora me fala se faz sentido essa vaia, né? Não estou defendendo o presidente em hipótese alguma, né? Que a nossa ideia não é a conjuntura política, né, a ser trabalhada, mas quem vaiou é justamente quem deveria estar elogiando essa criação das vagas aqui em Fortaleza. Vai entender, né? Às vezes o pessoal não sabe nem por que está vaiando. Nesse momento, e em outros durante a cerimônia, um grupo de alunos vaiou Lula. Esse grupo de alunos aqui que vaiou Lula é justamente o grupo de alunos que vai acessar o ITA Ceará. Vai entender isso daqui. Eu tô rindo, gente, porque realmente não faz o mínimo sentido, né? Em discurso, Lula afirmou que a educação, para mim, é uma obsessão, ressaltando que recursos aplicados na área não são gastos, mas investimentos. É por isso que esse prédio é um sonho. Agora, Lula precisa tornar isso também viável para alunos de escola pública, né? Eu venho de escola pública, eu sou professor de escola pública e sei que os nossos alunos, talvez ali um ou outro vai entrar dentro do contexto do ITA, e não porque os meninos não são bons, né? Mas porque você já vem tendo um preparo dos alunos que vão ingressar no ITA desde o sexto ano do ensino fundamental. E na escola pública, se você perceber, não tem esse elo de ligação entre o governo municipal e o governo estadual para viabilizar também esse processo. Então já fica essa dica aí e já manda, né, para o Instagram do governador Eumano de Freitas esse vídeo aqui para que ele possa, né, que copie o link e manda para ele lá no Instagram, né, para que ele possa, é, já que é da mesma sigla, né, tentar viabilizar esse processo das cotas aí o quanto antes. Então é importante, e manda também para o Camilo Santana, né? Porque ele tem um acesso aí direto ao presidente. Vai e cola, né? Vai que dá certo. O que estamos fazendo é abrindo uma porta grande.
A gente quer que todos tenham a mesma chance de disputar as mesmas vagas na mesma escola de qualidade. Só que aqui, como eu já falei, só quem vai ingressar é aluno de escola particular, pelo menos por enquanto. Destacou o presidente que recebeu aplausos em outros momentos do evento. O ministro Camilo Santana também descreveu a inauguração como um momento de muita emoção e agradecimento, afirmando a realização pessoal de trazer o Instituto para o Ceará. Ele enfatizou que a implementação do Campus Nordeste, com investimento total de 445 milhões, é a concretização de um objetivo que muitos consideravam impossível. Mais uma vez, para aluno de escola pública, isso daqui ainda é praticamente impossível. Tem que ser criado de forma urgente um sistema de cotas para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e também para o Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, né? Eu sei que isso aqui vai gerar muita polêmica, isso que eu estou falando, mas é apenas a minha opinião, para que sim, o aluno de escola pública também tenha acesso, né, a um curso, como as energias aí que vão ser instaladas dentro do Polo Fortaleza, tá bom? Emocionado, o ministro disse que o projeto representa um sonho de trazer a melhor e maior escola de engenharia do Brasil e uma das melhores do mundo para o Nordeste brasileiro. É claro que aqui também vai gerar, gente, uma competição ainda maior, né? Porque alunos de outras regiões do Nordeste também vão vir para o Polo Ceará. O governador Eumano de Freitas classificou o ato como um momento histórico e um dos maiores presentes da história do Ceará. Estamos vendo a obra construída, né? Professores aprovados em concurso, alunos selecionados que chegam ano que vem para se hospedar aqui, projeto. Então, confirmando que o ITA ele vai estar liberado aqui em 2027, como já era previsto. O presidente Lula tem a intenção de entregar isso o quanto antes. Por quê? Porque nós vamos ter eleição aí em outubro, né? Então isso aqui com certeza vai servir como palanque, tá? É, para o reitor do ITA, Antônio Guilherme Lorenzi, a entrega das obras simboliza o fortalecimento de um projeto institucional pautado na confiança, na ciência e na engenharia como motores de transformação do país. Essa cerimônia não marca apenas a entrega de obras, mas, sobretudo, a convicção de que o Brasil se constrói com continuidade, com serenidade e com investimento nas novas gerações, afirmou o reitor. Eu queria muito estar presente, né? Não só para gravar conteúdo, eu recebi esse convite para estar presente, mas infelizmente não pude. Eu queria ter visto isso em loco, né? Estando presente ali, sentindo o clima dessa cerimônia. Representando a aeronáutica, o comandante Marcelo Cândides Damasceno ressaltou o valor simbólico do retorno do ITA à terra de seu idealizador, o marechal cearense Casimiro Montenegro Filho. Então, o ITA, ele tem cunho cearense sim, né? Ele fundou o instituto no ano de 1950, nos moldes do eu não vou conseguir falar, gente, minha garganta tá no limite, né? Mas do MIT, nos Estados Unidos, que em termos de exatas, né, é referência a nível mundial, tá bom? Vamos ver aqui. Gente, é isso. Então, além da questão do ITA, né, houve também a comemoração dos 2 anos do Pé de Meia, que se aproveitou a presença aqui no estado do Ceará e trabalhou-se também essa temática, né? 2 anos do Pé de Meia. O governo federal celebrou não apenas a expansão física da instituição, mas também o aniversário de 2 anos do programa Pé de Meia. Para quem não sabe, é um programa que alunos da escola pública recebem ali um valor mensal, né, com bonificação por manterem 80% da frequência nas escolas. Isso evita aquele processo de evasão de alunos durante o ano letivo. Então, é um projeto bem bacana do governo federal que incentiva que os alunos estejam presentes aí na escola. Então, gente, foi uma semana muito quente, né? Mais uma vez, para a educação no Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso segundo giro educacional, cara. E eu tenho certeza que vai valer a pena demais você curtir, compartilhar e também comentar se você gostou e o que você mais gostou desse segundo episódio, tá bom? Tô trazendo para vocês notícias quentinhas e se você for buscar por aí, nem todos os canais ligados a concurso público vão ter trazido para vocês, tá? Então, se liga nessa. Não esquece. Curte, compartilha e comenta se você achar que valeu a pena
esse vídeo. Se você ficou até o final, tenho certeza que achou isso. E vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, o nosso curso Seduc Ceará, para caso você tenha interesse, né, em conhecer os nossos produtos. Eu tenho certeza que vai valer a pena demais para você e vou também deixar o link dos nossos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque esses grupos nós estamos sempre mantendo informações quentinhas para vocês, tá bom? Valeu, grande abraço. Um ótimo domingo de Páscoa para você e para toda a sua família. E vamos nesse domingo refletir o que que nós precisamos melhorar, o que que nós precisamos fazer daqui para frente para que essa melhoria venha atingir ainda mais e mais pessoas, tá bom? Valeu, um grande abraço, um ótimo domingo de Páscoa para você e para toda a sua família.